Olá, meu nome é Marlon Martins e esse é o canal Vanitas. Seja muito bem-vindo. Hoje trataremos sobre a corrupção e se ela afeta ou não o crescimento econômico de um país. Logo após a vinheta. Pois bem, quando pensamos no Brasil, indiscutivelmente vem o tema da corrupção à tona e como as lideranças políticas do nosso país indiscutivelmente são consideradas e colocadas no rol da corrupção, da atuação indevida na gestão pública e na malversação dos recursos públicos. Assim sendo, nós conseguimos perceber indiscutivelmente que a corrupção é tema presente, recorrente e algo indiscutível na sociedade brasileira e como nós funcionamos enquanto país. Existem, no entanto, discussões que tensionam a questão da corrupção, se a mesma impacta negativamente o crescimento econômico de um país ou não. E tem a ver com aquela reflexão referente às instituições. Quanto mais intrincadas, complexas e burocráticas são as instituições de um país, quanto mais regramentos sobre regramentos, mais difícil é de cumprir a lei e, portanto, mais fácil é de haver troca de favores para que as coisas andem. Então, essa tese vai dizer que a corrupção em países onde as instituições se encavalam umas sobre as outras, seria interessante que ela existisse a fim de que agilizasse as tratativas econômicas naquele local, inviabilizando assim o entrave econômico e assim, portanto, haveria um azeitamento das relações econômicas ali, informalmente, e, portanto, a economia poderia andar e avançar. Existe, no entanto, outra tese que diz que em países com instituições dessa natureza, novamente, intrincadas, extremamente burocratizadas, cheias de regras e mais regras que se amontoam, em países com instituições assim, o ideal seria não ter corrupção, pois a corrupção, nesse caso, ela promoveria a degradação ainda maior dessas instituições e, portanto, puniria o crescimento econômico, pois aqueles que visassem investir naquele país teriam que pensar nas possibilidades externas ao que está no regramento devido às tratativas que tem nas trocas corruptas não formalizadas. Isso inviabilizaria investimentos, pois eles se tornariam muito imprevisíveis. Então, essas duas visões trazem um pouco do que se discute acerca do que é o problema da corrupção quando pensamos no crescimento econômico. No caso do Brasil, podemos considerar algumas coisas interessantes. Existe no Brasil hoje o incentivo para a atuação política, que é o fundo partidário. O fundo partidário serve, na letra da lei, para financiar as atividades do partido. No entanto, o fundo partidário hoje é utilizado para que dirigentes partidários tenham vidas de mega empresários, mas dirigentes partidários não produzem nada a não ser lideranças políticas inescrupulosas e incapazes e semi-analfabetas. Isso, indiscutivelmente, não é produtivo para o país, mas é o que acontece. Pois bem, tendo isso em perspectiva, nós entendemos que o fundo partidário segue sendo o foco da política brasileira. E como ele aumenta ou diminui? Ele aumenta ou diminui a depender do número de deputados federais eleitos por um partido. Assim sendo, a política vai girar em torno disso. Então, o que importa é que um partido consiga muitos deputados federais para se eleger. Pois bem, existe outro elemento importante nessa discussão, que é a compra de votos. Com a compra de votos, os políticos fazem a sua atuação política.
Eles, então, por meio das emendas, ou seja, um deputado federal eleito por determinado partido vai enviar emenda para determinado local. Parte dessa emenda vai ficar com ele, parte dessa emenda vai ficar com o prefeito em questão e o valor real que era necessário para construir determinada obra pública, então será aplicado naquela obra pública que será inaugurada e chamará a atenção das pessoas e fará com que elas acreditem que aqueles políticos são muito bons. Pois bem, com esse dinheiro subtraído, nós então perceberemos que aí já houve uma perda. E assim a roda da política brasileira segue funcionando. Os partidos não se interessam com agendas programáticas, mas única e exclusivamente com ter cada vez mais deputados federais para assim ter cada vez mais recursos. Pois bem, então o enfoque em ter recursos a qualquer custo para financiar o estilo de vida hedonista de meia dúzia de pessoas e, portanto, nenhuma visão estrutural de condução do país gera um entrave. Por quê? Se a classe política não garante que a sociedade, que o país tenha as condições necessárias para receber investimento, para ter atividades econômicas inovadoras, produtivas, cada vez mais lucrativas, a tendência é de estagnação. Como nós percebemos a estagnação? As regiões do país onde essa forma de política é mais escancarada, é mais óbvia, são as regiões que mais carecem em todos os sentidos de indicadores sociais e têm a economia mais fragilizada, que são a região Nordeste e a região Norte. Assim, portanto, essa dinâmica da política brasileira, fundamentada na compra de votos e nas emendas, que a compra de voto é corrupção e as emendas são, em maior parte dos casos no Brasil, roubadas parcialmente ou, em alguns casos, como saltou aos olhos em notícias recentes no Brasil, em totalidade foram roubadas, serve para manter essas coisas como estão e apontam para o problema que é a corrupção intrincada ao modelo de fazer política no Brasil. Então, corrupção é condição básica para que as oligarquias políticas do Brasil se mantenham no poder. Isso dificulta indiscutivelmente qualquer avanço econômico que se almeje. Por quê? Como um dos mecanismos da política brasileira é a compra de votos, é interessante que haja estagnação econômica para que as pessoas não tenham acesso aos meios de se emanciparem economicamente. Assim sendo, como elas não terão formas de avançarem, elas dependerão de favores ou da boa vontade do poder público. E é aí que entra o dinheiro roubado a fim de comprar votos, fazendo então com que os políticos promovam engessamento nas leis que tratam das relações econômicas no Brasil, no âmbito municipal até o âmbito federal, e persistam fazendo a política do mesmo modo, a fim de que continue no poder e continue ganhando muito com essa forma de conduzir a política brasileira. E as pessoas seguirão em condições extremamente precárias, o que inviabiliza o país, a federação. Bom, então eu concluo, por óbvio, dizendo que sim, a corrupção impacta profundamente na economia de um país, principalmente de um país
como o Brasil. Pense bem, se na Noruega ou Dinamarca as pessoas quiserem começar a roubar como loucas na administração pública, haverá impacto nesses países, é claro, mas o impacto será muito menor do que um país como o nosso, em que não há confiança, em que há extrema burocratização e se dificulta ainda mais por parte dessas figuras políticas que não têm escrúpulo nenhum e zero idealismo. Então, fica claro o grave problema da corrupção. Mas eu gostaria de saber de você que ouviu esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo e achou interessante essa discussão, deixe aqui nos comentários e peço que também replique esse vídeo por aí, a fim de que mais pessoas tenham acesso a essa discussão e possam colaborar para o progresso dessa perspectiva que temos construído aqui no canal. Pois bem, eu encerro por aqui e peço a você que esteja presente aqui para o próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.